Agora vamos falar um pouco dos recursos, porque recuperar essa região de uma tragédia dessas, infelizmente, não vai sair barato. Larissa, você trouxe mais cedo, você relembrou esse dado, que o governo Jair Bolsonaro, quando fez aquele grande corte de despesa, que depauperou o orçamento, cortou esse dado, cortou esse número de prevenção de enchente. Foi um corte brutal, sobrou, se não me engano, acho que R$ 25 mil. Você tinha levantado esse número. E aí veio a PEC do estouro, recompôs esse orçamento. Ao final das contas, temos ou não temos dinheiro no orçamento para o que vai ser necessário para ajudar essas pessoas? E aí digo o orçamento federal e estadual também. Eu consigo te dizer um pouco sobre o orçamento federal, Raquel, e temos um pouco de dinheiro. Claro que, até onde eu sei, não é minha área de conhecimento, vamos ter que esperar alguns relatórios, até essa informação que a gente tem, que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional está esperando chegar os relatórios por parte das prefeituras para saber mais ou menos quanto será preciso, quantos bilhões, eu acredito que a gente pode falar em bilhão, serão necessários. O que a gente tem de números até agora? Que o governo Bolsonaro, e esses dados estavam naquele levantamento feito pela transição, ou seja, quando se reuniu primeiramente, assim que saiu o resultado de que Lula era o presidente, teve o governo de transição, que Lula mandou alguns representantes, que depois alguns viraram até ministros, para pegar dados do antigo governo e ver como que estava a situação do país. Naquele primeiro relatório, há um dado dizendo que o projeto de lei orçamentária anual, a PLOA, ela previa para 2023 apenas 5% do que previa em 2022 para esse tipo de situação. O que, de qualquer maneira, independente de quanto seria esse valor, mas se você pega 100% no ano e depois só 5%, já é algo, né, de se preocupar. E que, no fim das contas, seria R$25 mil para intervenções em áreas de risco e desastres e ações de caráter mitigador. Ou seja, esse valor era específico para tentar evitar isso. Claro que há outros valores dentro disso. Há, por exemplo, essa previsão está no orçamento desse ano, que 4 ministérios, pelo menos, teriam acesso a um pouquinho de verba que poderia ser usado nisso. Mas nisso também, por exemplo, o DENIT, que é a questão de reconstrução de estradas, mas tem outras coisas, outras estradas para o DENIT cuidar. A própria Defesa Civil também teria um certo montante, mas a Defesa Civil não cuida especificamente só daquele pessoal que está ali em cima do morro, tem outras situações. No fim das contas, o que se tem é que o primeiro orçamento, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que era uma previsão, trazia mais ou menos 600 milhões como um todo que poderia ser usado em situações como essa. No fim das contas, se aumentou para 1,1 bilhão na LOA, ou seja, no orçamento aprovado pelo Congresso depois da PEC de transição, vale a pena a gente destacar, mas o que me disseram é que ainda é muito pouco. Não se tem, eu pelo menos não tenho esse dado, eu conversei com algumas pessoas, você que entende de economia, Raquel, o quanto será necessário, porque ainda é muito cedo, nem eles sabem o quanto se destruiu. Mas de qualquer maneira, o que me passaram, esse montante disponível hoje, ele é pouco. Essa é a única resposta que eu tive até agora, Raquel. Eu acho que é pouco porque os danos nas estradas, eles são muito grandes. Acho que eles ainda não têm a dimensão completa. Agora, Yuri, me chamou muita atenção mais cedo a entrevista do Alexandre Padilha, do Ministro das Relações Institucionais para o 360, em que ele diz, foi a PEC do estouro, a aprovação da PEC que tornou possível para nós apoiar o Estado de São Paulo. É uma tese que eu contesto um pouco, porque como é uma calamidade pública, acabou, né, as cidades estão chamando calamidade pública, você pode passar um crédito extraordinário. É um processo demorado, às vezes um pouco difícil, etc., mas é totalmente possível. Não sei, se você não precisa de uma PEC daquele tamanho para resolver um problema como esse. E aí jogo a mesma pergunta para você. Temos dinheiro e esse dinheiro está se ampliando um pontinho. Ele está sendo bem usado ao longo do tempo? Na história do país, provavelmente não. A gente tem algumas situações, tem algumas melhoras de políticas públicas, mas ainda não é o suficiente. Isso é um fato.
Isso é olhar para a realidade das cidades brasileiras e saber que é uma dificuldade do país histórica, não é deste governo, não é do governo passado, não é do retrasado, conseguir dar conta do déficit habitacional e não ter pessoas morando em áreas de risco, como as de São Sebastião, dessas diversas praias, como as de Petrópolis, que um ano atrás teve mais de 200 mortos, como as de uma série de outras localidades Brasil afora. Há uma situação, e aí vou fazer um relato quase pessoal ali da área da Barra do Saí, da Vila Saí, que é o bairro de São Sebastião mais afetado pelas chuvas deste fim de semana, porque eu estive lá exatamente um mês, numa semana que excepcionalmente fez um tempo incrível, tempo de verão com sol e pouca chuva. Nos dias que choveu, não choveu de forma tão intensa e voraz como agora. Mas logo na chegada ali, por quem passa pela Rio Santos, me chamou muito a atenção como os morros estavam mais ocupados. E por quê? E isso, na entrevista de ontem que a gente fez com o prefeito Felipe Augusto, ele explicou isso. Durante a pandemia, o que aconteceu? Muita gente, eu tenho amigos, você deve ter amigos, quem é daqui de São Paulo deve conhecer gente que saiu, que podia fazer home office, saiu da capital e foi morar no litoral. Uma série de pessoas fez isso. E junto com essas pessoas surge uma demanda por empregados domésticos, por pessoas que façam limpeza de diarista, por pessoas que façam jardinagem, por pessoas que possam cozinhar. Então, houve também uma ocupação maior da cidade. A grande questão é o quanto muitas dessas pessoas voltaram para a capital, para o trabalho presencial, só que as pessoas que foram morar nas encostas para atender essa classe mais abastada, muitas delas seguiram lá. E são elas que estão passando essa situação mais difícil agora. Por isso que eu acho que é uma situação que não envolve só a atuação do governo, envolve nós como sociedade de entender como nós nos organizamos, inclusive no espaço territorial.